Do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Primeiro vamos falar do aniversário, são 33 anos de sindicato, e depois vamos falar do evento que vai acontecer sábado aqui no auditório da Unic, tá bom? Águida, seja bem-vinda ao programa Secretário do Povo. Entrevista. E muito bom dia, minha querida. Bom dia, Jota, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia, Beatriz, aqui é a minha colaboradora, bom dia, Leonardo. E bom dia também aos servidores e servidoras do município, que estão escutando o seu programa e escutarão posteriormente, essa nossa conversa, Okay. Jota? Tá bom, vamos falar aí, da fundação, o motivo principal da fundação do sindicato há 33 anos, e as primeiras ações, em defesa dos servidores naquela época, o que era um tabu, Um tabu grande. Ô, Jota, eu vou fazer um histórico bem breve. Certo? O sindicato ele foi fundado 3 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que entre os direitos assegurados na Constituição garantia que nenhum servidor e servidora pública recebesse menos que um salário mínimo. Nessa época, os funcionários da Prefeitura de Quixeramobim e de outras também tinham salários irrisórios. E um grupo de servidores se uniu para discutir a necessidade de em Quixeramobim ter uma organização que viabilizasse esse direito, porque aqui não tinha, Estava se formando sindicatos em toda a região, inclusive em Quixadá, e tomando como base, esse direito que ainda não era respeitado em Quixeramobim e o atraso de salário em 1991, foi que se fundou o Sindicec, O Sindicato dos Servidores, o Sindicec, ele foi fundado no dia 31 de janeiro de 1991. É de duração indeterminada, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundamentada nas convenções da Organização Internacional do Trabalho, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tratados internacionais, Constituição Federal, Constituição Estadual, leis ordinárias federais, leis ordinárias estaduais, lei orgânica municipal e leis ordinárias municipais, com autonomia administrativa, financeira e política exercida na forma do seu estatuto. Tem sede e fórum na cidade de Quixeramobim, estado do Ceará, a Rua Dias Ferreira, 103, Centro. E teve como primeiro presidente o doutor Carlos Roberto Mota Almeida, que foi o primeiro presidente em 1991. Pouca gente talvez saiba, talvez não saiba que o doutor Carlos foi o primeiro presidente do sindicato, Pois é porque na época da fundação, hoje assim, a gente já tem servidores, inclusive dentro da diretoria, a gente tem de todas as secretarias, A atual diretoria são 30 pessoas, entre titulares e suplentes. A diretoria executiva, eleita em 28 de janeiro de 2022, com mandato até o dia 28 de janeiro de 2025, Presidente Águida Maria Rodrigues da Silva, vice-presidente Valwilis Rodrigues da Silva, secretaria-geral Maria Iracema da Silva Rocha, secretário de Finanças Zé Gilberto do Carmo Barbosa, secretário de Comunicação Geórgio de Castro Souza, secretário de Assuntos Jurídicos Maísa Monteiro Marques, secretário de Políticas Sindicais Aline Ferreira Lima, secretário da Política de Gênero Antônio Aníbal Maciel da Silva, secretário de Arte e Cultura José Aildo Brasil de Lima, secretário de Saúde do Trabalhador Samuel Bernardo de Lima, secretário de Previdência Social Antônio Admar da Silva, secretário de Promoção da Igualdade Racial Antônio Tiago Paiva Mendes, suplentes da diretoria Francisca Edileia Melo da Silva, Rosângela do Carmo de Souza, Antônio Evilane Maciel, Rita Maria da Silva, João Oliveira Barbosa, Osvaneide Ribeiro da Silva Lobo, Maria Helenice Teixeira Alves, Antônio Lucimar Coelho Maciel, Maria Lucineide Soares de Oliveira, Maria das Virgens Rodrigues de Oliveira, Antônia Leuda da Silva. Efetivos do Conselho Fiscal: Maria Arlete de Souza, Maria Albaniz de Araújo, Francisca Joelza de Andrade Campos, e os suplentes do Conselho Fiscal: Maria Hilda Honorato, Renata Kelly
de Lima Saldanha, Mona Lisa Pinheiro Brandão. Todas essas pessoas, eles são servidores ativos ou inativos, filiados aos sindicatos e distribuído por todas as secretarias, né? De várias categorias. Não dá para colocar de todas, porque tem os critérios, né? Tem que ter também a disponibilidade e obedecer a critérios específicos para poder fazer parte da diretoria, né? Mas aqui tem servidores da Secretaria de Saúde, tem da Secretaria de Infraestrutura, tem da Secretaria de Educação, tem aposentados e pensionistas do QUIPREV, tem da Secretaria de Cultura, enfim. A gente procura contemplar todos os servidores em todas as secretarias na composição da chapa, né, da direção. E você falou no início, Jota, assim, sobre as primeiras ações. Uma das primeiras ações do sindicato foi justamente ação judicial para cobrar o pagamento de salário, né? Tanto o salário que tinha atrasos fenomenais na época, né? Estava inclusive atrasado na época da fundação do sindicato, né? E as ações de cobrança de danos, né? Prejuízos, por conta já desde 1998, que era proibido por lei federal, pela Constituição Federal, que o servidor público ganhasse menos de um salário mínimo, e aqui em Xerambi isso ainda acontecia, né? Então foram essas ações judiciais que todo mundo que entrou com essas ações ganhou a causa, né? As ações duram muito, viram precatório. O pessoal fala os precatórios dos servidores, os precatórios eles já foram todos pagos. O último que foi pago foi em 2017, né? Que era um servidor daquela época, que já era falecido e foi pago aos seus herdeiros, né? Mas começou, as ações eram a partir de 1991, 92, 93, 94, o pessoal ia chegando e ia dando entrada. Começou o pagamento em 2012, né, dos precatórios desse pessoal aí, e finalizou em 2017. O sindicato, na época, desde a sua fundação, ele teve um apagão de 9 anos, né? Como é que eu falo como apagão? É um tempo em que, digamos que o sindicato foi dirigido por pessoas que não estavam muito afinados com os direitos dos servidores, nem com as necessidades dos servidores, nem com a causa dos servidores, né? E a gente fez a retomada do sindicato, da direção, de volta para entregar o sindicato na mão do servidor outra vez, em 2004, né? A gente fez várias tentativas de retomada, como convocando a assembleia, né? Convocando a assembleia para derrubar o presidente que estava de modo ilegal na diretoria do sindicato nessa época, e não estava cuidando dos interesses dos servidores. E a gente conseguiu derrubar esse presidente em novembro de 2004, e a partir de então, né, o sindicato tem estado na mão de quem realmente é o seu dono, que é o servidor, defendendo os interesses dos servidores, as causas dos servidores, os direitos dos servidores, tanto defendendo na luta para que sejam cumpridos os direitos já adquiridos, como para adquirir novos direitos, né? Coisas que tem pauta aqui nas nossas causas, que está desde 2005. A gente não conseguiu ainda. Bom, acho que para a introdução já ficou bem entendido, né? Ok. Bem, Águida, sobre a fundação, os principais motivos, as primeiras ações, você já falou. Apagão de 9 anos, né? E a retomada em 2004, né? Foi isso, né?
Assim. Como é esse apagão, né? Como é que foi? O apagão é o que eu acabei de falar, assim, mais ou menos. É assim. Foi eleita uma diretoria, né, em 1997, aliás, em 1998, foi 7 mesmo, gente, desculpem. Foi eleita uma diretoria que não cuidava direito dos problemas dos servidores, dos interesses dos servidores, de defender os servidores junto à gestão, que é o que a gente faz hoje. Aí essa diretoria foi eleita, depois foi reeleita, e eu não sei como era, se utilizando de brechas, né, e se utilizando também como não tinha transparência, naquele tempo a gente não tinha comunicação, não tinha rádio, não tinha, o servidor não tinha muita informação a respeito das ações do sindicato, não tinha informação nem a respeito dos direitos que ele tinha ainda, porque tudo eram coisas muito recentes, né? Não deu tempo nem de informar o servidor a respeito de que direito ele tem, o sindicato já caiu em mãos de pessoas que não estavam lá para defender o servidor, e teve esse período em que nada andou, né? Não andou nenhuma ação, não se ganhou nada para o servidor, não se defendeu o servidor. Até que em 2004, né, um grupo de professores e servidores da saúde, e eu não lembro bem quais são as pessoas, porque 2004 para cá já é muito tempo, né? Já são quase 20 anos, mas eu estava nesse grupo. A gente se uniu para resolver essa questão. Por quê? Porque precisava o sindicato entrar em campo defendendo os direitos dos servidores, né? A gente via que tinha causas que não estavam sendo defendidas, que o sindicato não estava tendo uma atuação boa em defesa do servidor. Então a gente chamou a assembleia, aí a primeira assembleia não deu quórum, lembrando você que a gente, como servidor, né, filiado, a gente podia chamar uma assembleia, até porque a diretoria estava de modo ilegal na direção naquela época. A gente chamou a primeira assembleia, não deu quórum, depois chamamos outra. Aí na quinta assembleia que a gente chamou, deu quórum, né, para a gente derrubar aquela diretoria que estava ali de modo ilegal, inclusive, porque já estava com o mandato vencido, precisando fazer eleições e não fazia. E a gente derrubou aquele presidente e elegemos um presidente provisório. Foi a professora Rita Maria da Silva, né? Conhecida professora aqui no nosso município, que foi eleita presidente provisória. E isso foi em novembro de 2004, né? E em janeiro de 2005 a gente fez as nossas primeiras eleições diretas, né? Que hoje em dia é eleição direta, é voto direto, que elege o presidente, a diretoria, né, do sindicato. Ok. Ações recentes, Agda. Então, ações recentes, podemos citar as mais recentes. O concurso de 2014, né, que é bom a galera lembrar. O concurso de 2014 foi aberto as vagas e até hoje ainda tem gente brigando na justiça para poder ser chamado, porque pouca gente foi chamada de 2014. O concurso de 2019 também foi através de uma ação judicial, só para refrescar um pouquinho a memória, né? Tinha uma ACP que a gente, através das nossas denúncias contra os problemas que tinham a seleção feita pela prefeitura em 2017, né? E foi instaurada uma ação civil pública, e desta ação saiu a ordem judicial para fazer o concurso em 2019, né? Esse concurso saiu o edital em 2019, ele foi realizado em 2020. Em 2020, o prefeito Cleber Pavone, ele realizou o concurso e chamou 348 pessoas, né? E foi contestado esse chamado dessas pessoas por uma ação popular que, logo que assumiu
a prefeitura, o prefeito Cirilo Pimenta, né, em 2021, ele assumiu o polo ativo dessa ação. Então, em vez de ser uma ação popular, virou uma ação da prefeitura contra os servidores chamados, e a gente ganhou também esta ação na justiça, né? Todos esses 340 servidores que foram convocados em 2020, eles foram demitidos no dia 22 de fevereiro de 2021, através de decreto municipal, né? Todo servidor aí que participou dessa questão sabe muito bem disso. E as pessoas tiveram que ser chamadas, quase todos de volta, por conta de como tinha ação na justiça, e a gente estava na justiça defendendo os servidores que estavam sendo demitidos. O prefeito ele não podia contratar outras pessoas que não fossem as do concurso. Então ele foi chamando, chamou, restam poucas pessoas desses 340 a serem chamados, né? Mas a gente ganhou a causa judicialmente, né? Vale lembrar que assim que entrou janeiro de 2021, já tinha a ação, mas não tinha sido ainda julgada o mérito. E o prefeito Cirilo Pimenta, ele já entrou em segunda instância com recurso. Foi em segunda instância que ele já ganhou, né, através de decisão monocrática, né, que são as primeiras decisões de primeira instância. Mas ele já se valeu disso e demitiu todo mundo, né, através de decreto. Mas a ação foi desenrolando, o plenário, né, da segunda instância também, quando foi para plenário, os servidores, o sindicato ganhou a causa para os servidores, né, juntamente com o nosso advogado, doutor Valdeci Alves, que defendeu lá no dia do julgamento, no plenário de desembargadores, a tese de que os servidores demitidos tinham direito, né, que essa ação não procedia de legalidade. Então a gente ganhou a causa, né? O sindicato ganhou a causa, juntamente com o doutor Valdeci Alves, para os servidores, e aí está. Ainda faltam algumas pessoas para serem chamadas. Essas pessoas, as que foram se cadastrar e se filiar ao Sindicec, elas estão com ação na justiça, aos cuidados do doutor Valdeci Alves, né, que é o nosso assessor jurídico. Essa aí é uma das ações mais recentes, aqui eu considero muito significativas, que são os dois concursos, tanto de 2014 quanto de 2019. A gente pode dizer que foi uma conquista dos servidores juntamente com o seu sindicato, né? Essa demissão de 2021 e a chamada de volta de quase todo mundo, e o restinho que falta judicialmente ainda vão ser chamados, também foi uma ação que eu considero muito importante. Mas tem outras coisas, Jota, como, por exemplo, o texto da jornada extra classe, que a gente conseguiu em 2022, né, através também de ação judicial. Vale lembrar que o texto da jornada extra classe é um direito que os professores têm desde 2008, com a promulgação da lei 11.738, né, que é a lei do piso salarial do magistério. Esta lei, ela vem sendo cumprida aos pouquinhos, né? Também sobre essa lei, o que precisa falar, né? O piso salarial do magistério, apesar dele ser uma lei de 2008, de 16 de julho de 2008, ele só foi implantado aqui no Xeramubim lá em 2010, né? 2009 a gente estava, e no início de 2010 a gente estava na luta para a implantação do piso, que já era lei, mas aqui não havia. Mas ele foi implantado de forma, só um pedaço, né? Porque ainda resta coisas. Aí a gente vem na luta para que faça valer a lei completa. Por exemplo, essa lei garantia que os professores tinham direito a 1/3 da jornada extra classe. Aqui só dava 1/4, né? A gente conseguiu em 2022 também, judicialmente, o 1/3 da jornada para os professores. Outra coisa que dá direito, que até hoje ainda
não se conseguiu é o piso salarial extensivo aos professores aposentados, porque pela lei os professores aposentados eles têm direito anualmente ao mesmo percentual de reajuste dos professores ativos, né? E o Quixeramobim ainda não concede esse direito, apesar da nossa luta desde 2010, quando foi implantado, quando se iniciou a implantação do piso salarial do magistério aqui em Quixeramobim. A gente luta por isso, nós ainda não conseguimos. Essas são falei das conquistas recentes, agora tem as lutas recentes. Por que eu falei das lutas? Você perguntou de conquistas e eu coloquei as lutas junto. Porque assim, Jota, para o servidor e para o povo em geral, tem que ficar bem claro que o que é luta e o que é conquista. E que as duas coisas não se dissociam uma da outra. Então, quando o sindicato diz que está lutando por uma coisa, é porque aquilo ou já é um direito consolidado do servidor, da servidora, ou é alguma coisa importante que se tem conseguir ainda que não seja direito consolidado, mas é um direito que se quer conseguir. No caso dessas questões aqui, todas são coisas que os servidores já têm direito, né? Os concursos já é uma obrigação desde 1988. Você vê, os 2 últimos concursos que houve ainda já foi por ordem judicial, por causa de ações do sindicato. E ainda dá todos esses quiprocós que deu aí, né? Que continua dando, né? E essas questões aqui, essa lei do piso salarial, ela é desde 2008, mas foram quase 10 anos de luta para poder sancionar essa lei, para poder essa lei começar a valer, e ela ainda não vale, depois de 20 anos, ela ainda não vale diretamente, porque ainda está em pedaço. Aqui em Quixeramobim ainda falta pagar o piso extensivo aos professores aposentados, né? A licença-prêmio também, que foi retirada dos professores em 2008, pelo prefeito Edmilson Júnior, a gente está na luta para que os professores sejam indenizados, quem já tinha direito adquirido, para que... E até hoje a prefeitura não resolve. Então, é muita questão, viu? Que a gente tem ampliação de carga horária dos professores, a gente luta desde 2005 por isso. Por quê? Porque, assim, parece assim, é uma política governamental do município de Quixeramobim fazer concurso para professor só de 4 horas, né? Ao mesmo tempo, ele concede ampliação da carga horária, né? E pega a contribuição das outras 4 horas, que é a ampliação, e em vez de mandar para o INSS, porque se o professor só é concursado 4 horas, as outras 4 horas que ele trabalha é prestação de serviço. Se é prestação de serviço, devia mandar essa contribuição para o INSS. A prefeitura não manda. A princípio, a gente achava que era desde 2009 isso, mas a gente já descobriu recentemente que, desde que o mundo é mundo, a contribuição da ampliação aqui na prefeitura de Quixeramobim vai para o QUIPREV mesmo. Então, o pessoal não tem contribuição no INSS, né? Isso dá o maior quiprocó para a gente conseguir a aposentadoria da ampliação da carga horária quando a pessoa chega no seu tempo, né? Então, a gente luta para que a prefeitura resolva a ampliação, né, definitiva, a ampliação definitiva dos professores desde 2005. Por quê? Porque a prefeitura precisa desses professores, senão ela não ampliava a carga horária dele. Depois, a prefeitura já pega a contribuição desses professores e leva para o QUIPREV, que não são só professores, viu? Essa luta não é só para professores, a gente fala mais em professores. Por quê? Porque os professores estão mais em voga e porque é uma quantidade muito maior. Eu acredito que seja cerca de mais de 400 professores que têm ampliação de carga horária. Mas tinham muitos servidores da saúde também, que só tinham 4 horas e tinha carga horária.
E o último levantamento que a gente fez tinha cerca de 20 e poucas pessoas, porque a maioria desse pessoal já foi passando em outros concursos, para outras coisas, e resolvendo sua situação. Mas ainda tem também servidor da saúde com 4 horas, precisando regularizar as outras 4. Porque do pessoal da saúde também a contribuição das outras 4 horas vai para o QUIPREV, né? Então são as nossas lutas que a gente ainda não conseguiu vitória, mas a gente tá lutando por isso. Porque se a gente tá lutando por isso é porque você tem direito, né? Agnes, agora a campanha salarial 2024, inclusive, vai ser tratado nesse excelente sábado, não é isso? Exatamente. Neste sábado, a gente vai, mais uma vez, votar a nossa campanha salarial para 2024. E temos uma Assembleia Geral lá na Unic, a partir das 7h30, com a presença do Dr. Valdeci. O Dr. Valdeci, ele vem falar sobre os precatórios e sobre assuntos gerais, né? A gente colocou os precatórios no edital para não ficar um edital com texto muito extenso, mas tem vários assuntos que ele vai falar, né? E os assuntos que forem suscitados lá pela Assembleia e também os assuntos gerais que a gente já colocou para que ele possa falar. Nós esperamos os servidores no próximo sábado, a partir das 7h30, lá no auditório da Unic. Ok. Mas alguma coisa que você queira falar, fica à vontade, viu, minha amiga? Tem mais algum assunto que eu não tenha perguntado? Você acha interessante falar? O programa está à sua disposição. Pronto. Ampliação dos professores, né? Sobre isso também, inclusive, recentemente, né? Essa notícia da mídia. Como é que é essa história aí, Agnes? Jota, como eu acabei de frisar, dar uma pincelada, a gente luta pela ampliação dos professores desde 2005. A gente não começou a lutar antes porque antes o sindicato era na mão de pessoas que não lutavam pelos servidores, né? Mas assim que a gente retomou o sindicato, na nossa primeira pauta de reivindicação foi a ampliação definitiva dessa carga horária. Porque já estava sendo, em muitos municípios, abolido essa questão de fazer concurso para 4 horas. Os concursos já estavam sendo os editais para 8 horas. Porque para tirar essa questão de ter que ficar atrelado 4 horas, ter que ficar cuidando de ampliação toda hora, né, todo ano, né, e ter esses problemas, a gente já pediu para que fosse definitivamente ampliado as outras 4 horas. Mas até hoje a gente está esperando por isso, né? Inclusive tem muitas movimentações recentes aí, porque a administração chamou os professores, fizeram comissão, mas o sindicato não sabe não sabe como é que está sendo os procedimentos, porque a gente não foi chamado para esta reunião que teve entre o prefeito e os servidores. A gente também não participa da comissão que está estudando o assunto, né? Porque tem leis a serem estudadas, tem critérios a serem estabelecidos, né? São mais de 400 professores com ampliação de carga horária atualmente, que a gente tem conhecimento. A gente não tem dado oficial, porque esse dado oficial é da Secretaria de Educação, mas extraoficialmente nos foi repassado que eram mais de 400 professores com ampliação neste ano, né? E o prefeito municipal, ele precisa construir uma lei que contemple todas essas pessoas, né? Porque as leis que estão sendo feitas nos outros municípios e no estado é para contemplar todas as pessoas, até porque todas essas pessoas, elas têm a sua contribuição sendo enviada para o QUIPREV. Todos esses professores que estão com ampliação, desde os antigos até os recentes, eles estão mandando a sua contribuição da ampliação para o QUIPREV. Então, é um dever da prefeitura regularizar essa situação, posto que ela não vai devolver essas contribuições e nem vai mandar para o INSS, né? Porque se ela quisesse mandar para o INSS, já estava mandando desde o princípio. Então, Jota, é essa questão. Mas a gente não sabe como é que está sendo as tratativas
agora com a administração, porque a gente não foi convidado para fazer parte, né? A gente só espera que as pessoas que estão cuidando do assunto estejam bem assessoradas, né? Tecnicamente, juridicamente, porque do lado da prefeitura, a prefeitura tem a sua assessoria jurídica, né? Os seus procuradores. E do lado dos servidores, eles também têm que ter a sua assessoria, tanto jurídica quanto técnica, né? Para que todas as pessoas que estão nesta situação sejam contempladas no projeto de lei que, segundo o prefeito, vai enviar para a Câmara no futuro muito breve. E ninguém pode ficar de fora, né, Jota? Tá todo mundo, esse barco, tá todo mundo nesse mar. Eu espero que a lei coloque todo mundo no mesmo barco. Ok. Então, no final do programa, só reforçar bem rapidinho, o evento sábado começa às 7h30, 7 horas e 30 minutos. Em primeira convocação, né? Primeira convocação. O visto número de presentes e segunda... No auditório da Unic. Ok. Obrigado, viu? Muito Prazer ter você Jota, aqui. Muito bom ter você aqui. Nós agradecemos. Até a próxima. Se Deus quiser, Léo.